Sempre reforço ali. Tá. Bom, deixa eu ver daí sobre o da certeza. Eu dei uma lida ontem. O cara, olha só, eu ia te propor um negócio que eu tava pensando que é uma pena a gente já não ter feito desde o início, mas que daria pra gente Hum. fazer, que é dar um título para cada um desses aqui que a gente passar lendo. Digamos assim, cada desses tópicos. O que eu gostaria que a gente, se a gente conseguisse fazer, era, como eu tinha falado já no início, tipo mapear, né? A gente conseguir dar um sentido para essa investigação que ele faz aqui, se é possível. Se não for possível dar um sentido geral, a gente dá um sentido para cada parágrafo, por exemplo, um título que fosse. Se eu leio um ali, Ou um vou dar um exemplo conjunto de aqui. parágrafos, né? Porque às vezes ele Pode, bota não, quatro. se for possível. Sim, Sim. se a gente conseguir fazer, eu digo, mas quando o cara vai lendo, se a gente pudesse dar um. Tipo, esse aqui fala sobre isso, bababá. Uma coisa simples, ou uma palavra, ou uma frasinha, uma coisa. Entende? Identificar cada um desses Sim, parágrafos para não ter hoje solto, quando eu li, eu tive pra essa gente impressão também, sabe por quê? Porque voltar daí, mais acessível, né? Porque são 600, acho poucos, né? é, eu sei, eu te entendo até para mapear, né? É, e, Eu fui até mais ou menos os 70, alguma coisa assim, 70, 80 ontem, uhum, refletindo e voltando e tal. E aí eu percebo que ele tem umas retomadas, por exemplo, começa a falar do cálculo de novo. Aí tem sim, horas que ele fala explicitamente sobre o humor, né? E depois uhum, ele vai clareando qual o problema que ele está enxergando e o humor dizer eu sei, sim, entendeu? Aí vai ficando, isso vai sendo retomado e parece que sim, a claridade vai se ampliando. claro. E a Só que gente, se a aí gente é quando. souber onde ir direto, né? Sim. Então, se a gente tivesse essa identificação ali, talvez a gente depois pudesse fazer uma. Ver melhor como é que ele colocou essas Sim, coisas, né? De modo. Porque depois, igual o cara vai ter que retomar, né? sim, sim. Então, se a gente pensar e tiver sentido de colocar um título ali, eu escrevo aqui, e aí vou deixar aqui. Tipo, Tá. tipo uma setinha do lado aqui, um bababá, qualquer coisa que seja, né? Sim, um sinalzinho para não até para não contrastar muito com as tuas contrastar Qual não, é a ter que marcação? É. contrastar para não amontoar mais coisas nas tuas marcações, né? Uhum. Não, mas não tem certeza limpo. Eu uso isso aqui pra. Eu tenho ele sem inadaptação nenhuma também. É, porque Não é problema. ontem, quando eu tava lendo, mais adiante, talvez chegue ali, tem uns pontos que eu notei assim que tem que ler umas três ou quatro e elas estão todas Sim. juntas, estão todas Uhum. desenvolvendo a mesma coisa. Sim. Aí a gente já pode nomeá-las da mesma forma. Quem sabe ali no número, botar uma cor no número. Se é três aforismos no mesmo tema ou que está desenvolvendo a mesma coisa, três Não, na pode mesma ser. cor. Pode ser. Não, mas É, eu queria fazer geral aqui uma identificação que eu pudesse retomar e depois, digamos assim, se tem sim, esse é sobre more. eu te entendo. Esse é sobre cálculo. Então eu vou colocar aqui, ó, Sim, more, uma setinha do lado e os aforismos que dizem respeito àquele assunto. De certo eu modo, eu vou tentar mapear assim, entendeu? entendi. Estruturar quais são os pontos de atenção ou quais são as teses dele e Eu como é que ele diz, entendi, até para né? fazer. Até porque assim, depois que a gente tiver lido todo e a gente for retomando algumas coisas, para ter esse mapeamento mais substancial, assim, poder, por Uhum, exemplo, saber que tem tal aforismo lá, cento e poucos, que se sim. relaciona diretamente com lá o 8 nove, Uhum. sabe? Isso. Se a gente faz um Relação. conjunto, né? Um Isso. grupo assim, né? De tema ali. Eu Vamos não sei tentar como tu acha fazendo. melhor, mas eu penso que colorindo ali o número, pelo menos eu faço em alguns casos assim, pode ser bom, mas se tu achar outra Não, forma de marcar, né? pode ser. É como eu uso cor já para as marcações. Então se eu colocar, eu vou ter que atribuir uma cor para cada coisa. Se tiver mais problemas do que cores que eu tenho, eu já tenho Já um não dá. problema aqui, entendeu? Sim. Então eu acho que inicialmente eu vou só escrever para depois voltar e fazer isso aí separado, até num arquivo separado, pretendo fazer um esquema, se der para fazer um esquema. Se não der para fazer Sim. um esquema, ou vai Aí, dar algum tipo de depois que a gente esquema for aqui. retomando também, posteriormente, assim, a gente já vai pensando formas de marcação, né? Sim, Se sim. caso não fique muito. Porque é difícil já sair de cara organizando bem, né? Claro, não, é uma investigação, né? E o É, cara atribui significado às partes dessa investigação que o cara não sabe quais são. sim. O Wittgenstein tem isso, né? Quando a gente Tem. lê ele, até ali no início das investigações, um pouquinho antes do texto, acho que depois do prefácio dele tem uma frasezinha que alguém coloca que às vezes o progresso é maior do que parece. Não sei se tu já Uhum. leu isso aí. Não, 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 acho que Tem uma não, partezinha que tem uma não lembro. citaçãozinha de alguém ali. Aqui nele, Não sei se é aqui, o tradutor que coloca.
quando o tradutor ele faz Não me lembro dessa uma passagem. colocação ali nas investigações sobre os termos, né? Ah, nem investigações. Isso, nas Ah, tá, achei que era não investigações. dar certeza. Tem Ah, ali. tá. Tá, não, eu tenho aqui. Essa é exatamente a impressão que eu tenho quando eu tô lidando com os textos dele. Porque no tempo em que eu estou estudando o texto dele, né, investigando, pensando junto, né, compreender os sentidos todos ali, e eu fico trazendo exemplos ao meu redor para tentar captar aquilo melhor, ou tentar imaginar outras, o oposto, imaginar coisinhas assim, né, para Sim. enriquecer o exemplo. Uhum. Aí eu vejo que a gente vai muito devagar com essas coisas, né? E se fosse trocar aquilo ali por ficar só absorvendo o conteúdo, eu digo assim, a impressão de ganho com aquilo é diferente, né? Sim. Essa capacidade de examinar as coisas, ela é mais sutil e parece que lenta. Parece que não te acrescenta muita coisa à primeira vista, né? Em relação à absorção de conteúdos. Poderia agora, nesse período que a gente poderia ter lido alguma coisa inteira, né? Ter lido lá, sei lá, um livro inteiro de alguma outra coisa, ler coisa de história da filosofia e tu tem a impressão de que aquilo ali tá te agregando muito, né? Quando na verdade é só acúmulo de informações. Tu tá mexendo os pauzinhos, né? Sim, com certeza. E essa aqui, a gente já imagina cada desses parágrafos aqui, tu já imagina o tempo que ele levou pensando nisso aqui para chegar e escrever esse parágrafozinho, né? Sim. Isso daqui a pouco um dia, às vezes, em um só, né? Sim. Então a gente sabe que não é, né? Tá louco. Não é a mesma coisa. Eu vou me propor a investigar agora. Imagina a situação que ele está se colocando lá. Não tinha nada escrito, não leu as conclusões sobre o More em nada mais. É o More escrito e não tem comentador nenhum falando sobre. E ele está lá nu, né, procurando investigar aquele problema. É como se só o cara tenha essa impressão real se colocar um problema agora realmente atual. Consciência lá na robótica lá. Exatamente. E agora vão investigar as nuances. O futuro ainda não veio, claro, né? Porque a gente olha para a história tendo essa podendo comparar, relacionar um antes e um depois, né? Sim. E agora a gente está ali no limiar do tempo, né? O que a gente está fazendo de ler e ele se propor a ler assim, ele é tipo uma retomada da situação que o cara tá lá, né? Tentando fazer esse esforço, né? No que qualquer outro texto dando informações, como tu falou aí, já não tem a mesma forma. Não tem, não. E pra gente é muito bom esse tipo de coisa aí, né? Só que é como diz naquela citaçãozinha, mas o progresso ele é maior do que parece. Nesse sentido, assim, ele se referiu ali ao Wittgenstein, né? Por parecer ser uma coisa, um pouquinho coisa publicada em vida. O Wittgenstein, por exemplo, provavelmente incrédulo com relação às proporções que os textos dele iriam tomar na história da filosofia, mas aquilo ali teve uma contribuição significativa, né? Muito. Tá, nós paramos no 50? Aham. O 50 falava sobre o cálculo ainda. Todos os anteriores ali, ó, do 45, cara, tudo cálculo, 44, tudo cálculo. Até o ali, ó. 45, cara, deixa eu te... Cadê só um pouquinho? Ah, não, é depois. Também. Depois tem... Não, eu dei uma pulada aqui, não sei quando, que eu dei uma pulada lá adiante, no 100 e poucos, tem uma lidinha. Ó, do 43 em diante, Nando. Do 43 até onde a gente vai recomeçar, tá. A gente vai continuar, quer dizer, do 43 até os 50 ali é tudo cálculo. 43. Bom, eu vou deixar, eu acho que aqui ainda, eu vou retomar nesse aqui para marcar, e a gente segue marcando do 50 de hoje, pode ser? Pode ser, depois a gente retoma. Aí eu vou deixar ele, isso, igual o cara vai retomando, né, vai voltando e identificando, a partir do 50 aqui, então já, o 51, né? Deixa eu só botar aqui. Seguimos. Eu botei agora aqui a português para eu não consigo marcar, não sei porquê, mas eu só para acompanhar e comparar. Eu tava lendo, mas eu tenho lido só no espanhol. Prefiro esse texto aqui, eu tô achando melhor espanhol. Sim, esse português não é bom isso aqui. Tem alguns probleminhas aí, a gente vai vendo. Tem. Mas eu posso fazer. Tem até uma frase que eu dei uma pulada lá adiante esses dias aqui num 100 e poucos ou 200 e poucos,
E aí eu não entendi o sentido daquela frase. Aí eu vou olhar no alemão, tá do lado, claro, arrastei, aí tinha uma interrogação no alemão e não tem no... Pai, até botei de vermelho quando a gente chegar nesse ponto, vai ver. Mas aí não tinha interrogação no português ali e ficava sem sentido nenhuma frase. Aí, aqui, ó, a gente já vai começar com uma coisa semelhante logo nessa primeira aí. Que Então vai lá. eu também tava com dificuldade de entender aquela primeira exclamação ali, ó. Vamos lá. Tá, aí tu vai deixar o português na tela, né? Tá, beleza. Uhum. Tá, eu vou acompanhar no espanhol aqui e vou ver. Vou começar no 50 ou 51? 50 era quando você disse... Vai no 50. Sei 50 que tal sei vezes que tal é igual a x, tal. sei que... Tá, sei que 2 vezes 2 é Sei igual a que, 4. né? Sei que essa tem uma igualdade Uhum. ali. Quando o cálculo tem sido comprovado. Uhum. Eu sei que isso vezes isso é igual a isso. E é uma afirmação, né? Quando verificou o cálculo. Isso. Quando é que alguém diz eu sei? Quando verificou. Aqui não está determinado o que é esse verificou, né? É. Aí tá verificou a palavra aqui, diz comprovado. Isso já traz um É, problema também. Porque traz lá, o problema da prova, mais que ninguém adiante, define essa prova, né? não sei se é nesse texto aí mais adiante, deve ser, né, um que tá sublinhado. Alguém vai botar ali o script de lápis no lado ali, verificação versus demonstração. E isso tem a ver com, pode ter a ver com essa questão aí. Sim. E mais adiante, por isso que é importante a gente ir indo, né? Às vezes lá na frente as coisas vão ficar mais claras, né? Ele começa a falar um pouco mais disso. Sim. Pra ver o que ele tá vendo como problema ali no sei que do Moore. Né? Porque esse é todo o ponto. Uhum. Tá, vamos pra 51? Pode ser. Vai lá. Tá, tu vai lendo ali? Tá, eu vou lendo. Ou tu quer ir nos... Não, vou Tá. lendo. Tá. Que espécie de proposição é? A proposição, como é que seria aqui um erro? Aí eu achei um problema que tem uma exclamação, né? É difícil de pegar o sentido disso, tá? Isso tem no original? Tem, né? Tem. Aus. Tá, eu vou ler toda ela, depois a gente volta. Que espécie de proposição é? Como é que seria aqui um erro? Tá, mas... vai, bom, tá. Lê toda e depois a gente vê nas outras... Vê como é que tá no espanhol. Tá. No espanhol também, cara. Mesma coisa. É. Tá, mas vamos lá. Eu leio Tá. espanhol depois. Que espécie de proposição é? Como é que seria aqui um erro? Terá de ser uma proposição lógica. Mas é uma lógica que não é utilizada, porque aquilo que nos diz não é ensinado por meio de proposições. É uma proposição lógica porque descreve a situação conceitual, linguística. Percebe que aquela exclamação ela tem um sentido obscuro? Sim, total. Total. Como é que seria aqui um erro? É porque assim, Vou olhar em inglês. se tu lembrar do que ele falou do Mora até aqui, ele questiona, né, que o estranho seria se Moore dissesse que duvidava de que tem uma mão ali. Eu não sei se a gente já passou por aquela passagem que ele fala assim, um planeta a tal distância do Sol. Aí Sim, Saturno. Ele coloca isso aí como pelo que eu percebi, como uma proposição empírica, porque ela pode depois ser confirmada ou refutada. Mas ele considera que quando a gente passa desse tipo de questão para eu sei que há uma mão aqui, não, ele falou assim, não é que a improbabilidade do erro diminui. Ele falou que chega num ponto que é inconcebível que haja erro. Existe uma passagem exatamente assim, né? Sim. Então ele se coloca a pergunta, o que seria... como seria o pôr em dúvida isso? Como que a pessoa se expressaria em relação a isso, né? Sim, tem a ver com cara, como tu enfrentaria esse erro? Ou como seria? Ele não consegue conceber, ele tenta mostrar que isso é quase inconcebível, assim. Sim, tem aqui, ó, eu já sei porque eu já dei umas passadas aqui, adiante ele tem frase, ó, lá no 115, ó, o próprio jogo da dúvida pressupõe a certeza. Tá vendo vermelho ali? Esse tipo de coisa aqui, ó, tem uma outra que eu marquei também, que ele vai chegar o que ele quer dizer com essas coisas. Que lá no 200 e tantos, não devo ter marcado. Ali tem uns eu sei que, né? Isso aí, se a gente seguir lendo, vai ficando mais claro. Sim. Deixa eu voltar aqui. Mas aquela primeira frase ali, estranha. Como seria um erro aqui?
Porque essa frase ela parece ter sentido quando você faz uma pergunta, né? Como Mas, seria um erro aqui? sim. Agora é uma exclamação. Como seria um erro aqui? Porque essa pergunta ele fez antes também, né? Sim, mas aqui, Tem que antes. estranho, né, cara? Tem uma exclamação. É, Será que todos traduziram eu, a partir de um erro de pontuação? Tipo assim, que seria uma interrogação e colocaram uma exclamação? Como seria um erro aqui? Cara, ininteligível isso. mas ele já fez essa. Eu só não vou achar aqui agora, Tá, mas ele já talvez tem essa pergunta. ele esteja colocando nesse sentido, assim, com essa estranheza mesmo. Velho, agora não. Mas tu gostou que eu tô... Claro. Como seria um erro aqui? Então tá ouvindo um sabá. Como seria um erro? Ele coloca uma hora como se o Mort tivesse. Se ele chegou a se perguntar. Tá, mas é diferente dessa frase tomada Não, isoladamente. Porque ela em si parece carecer de sentido, né? sim, se não for uma pergunta, quer dizer. Depois, tá? Daqui a pouco vai te levar lá, tá? Bom, não consigo ir além daquele sentido ali obscuro. Sim. Pode. Tá bom. Bom, mas a gente pode seguir no próximo ali, ver se. Vamos seguir. Tá, no espanhol tá a mesma coisa. Tá. Tá, 52. Esta situação não é, pois, igual no caso de uma proposição comum. A esta distância do Sol há um planeta, e aqui está uma mão, nomeadamente a minha própria mão. Não pode chamar-se uma hipótese a segunda. Aqui está uma mão. Mas não há uma demarcação precisa entre elas. Hipótese que ele está tomando exatamente como algo que pode ser verificável, comprovado, refutado. A segunda, aqui está uma mão, ele já tira dessa condição de hipótese, mas vamos seguir porque ele vai voltar a essa questão da hipótese, tá? Sim. Uhum. Assim, poderia aceitar-se que Moore tinha razão se ele fosse interpretado deste modo. Ali tem um ponto e vírgula errado, tinha que ser 2 pontos, porque ele vai explicar o que é o deste modo. Assim, poderia aceitar-se que Moore tinha razão se ele fosse interpretado deste modo. Uma proposição dizendo... Pessoal, botou uma coisinha na tela, né? Tá. Uma proposição dizendo que aqui está um objeto físico pode ter o mesmo estatuto lógico que uma dizendo que aqui está uma nódoa vermelha. Aqui eu tenho uma outra palavra em espanhol. Deixa eu pegar 53. Aqui é ponto rojo. Ponto rojo. Ponto vermelho. Uma nódoa vermelha, né? Uhum. Então, uma proposição dizendo que aqui está um objeto físico pode ter o mesmo estatuto lógico que uma dizendo que aqui está uma nódoa vermelha. Tá. Porque não é verdade que um erro apenas se torna cada vez menos provável quando passamos do planeta para a minha própria mão. É essa aqui. Como fica diferente em espanhol, cara? Lendo agora em português. Cara, se tu quiser ler em espanhol. Não, pode ler, só que eles invertem a parte sintática, né? Sim. É mais aleatória, assim. Porque não é verdade que um erro apenas se torna cada vez menos provável quando passamos do planeta para a minha própria mão. Está falando aqui da questão de, por exemplo, se há um planeta a tal distância, uma coisa que é mais difícil de verificar e de comprovar quando se passa disso para a questão da minha mão. Pelo contrário, a determinado ponto não é mais concebível o erro. Né? Isso já é sugerido pelo seguinte: se não fosse assim, isso aqui é interessante, se não fosse assim, seria também concebível que errássemos em cada afirmação que fizéssemos sobre objetos físicos, que todas as afirmações que alguma vez fizéssemos estivessem erradas. Ele está colocaria em dúvida toda e qualquer afirmação, né, sobre qualquer coisa. A gente parte de uma base, né? Isso, convicções básicas. Será então possível a hipótese de que todas as coisas que nos cercam não existam? Não seria isso como uma hipótese de termos errado todos os nossos cálculos? Interessante, né? Aqui ele volta à comparação do cálculo. Será então possível a hipótese de que todas as coisas que nos cercam não existam? Interessante. Ele coloca uma hipótese. Quando alguém diz
talvez este planeta não exista e o fenômeno da luz se produza de qualquer outro modo. Por exemplo, quando a gente fala, né, que está aqui diante de uma mesa, alguma coisa, a gente não falaria disso num total escuro, né? Então aí já poderia entender o fenômeno da luz de uma outra forma. Então, apesar de tudo, essa pessoa precisa de um exemplo de um objeto que exista de verdade. Agora aqui ficou obscuro isso aqui. Tenta entender. Este não existe, traço, como, por exemplo, existe. Ficou muito obscuro isso lá. Peraí, quando alguém diz talvez este planeta não exista e o fenômeno da luz se produza de qualquer outro modo. Então, apesar de tudo, essa pessoa precisa de um exemplo de um objeto que exista de verdade. Este não existe, que talvez este planeta não existe. Este não existe como, por exemplo, existe. Então, apesar de tudo, a pessoa precisa de um exemplo de um objeto que exista. Tá. Este não existe como, por exemplo, existe. Ele só segue na mesma afirmação, ele repete a mesma afirmação, né? Quando eu talvez este para uma afirmação, quando algo cético chega e diz pra gente, talvez esse planeta não exista. Ele precisa, lá embaixo, essa pessoa precisa de um exemplo de um objeto que exista de verdade. Este não existe, como, por exemplo, existe. Ele precisa de algo, ele não diz nada diferente do que está ali em cima, né? Precisa de um exemplo de um objeto. Então ele coloca ali, este não existe, como, por exemplo, existe. Só que isso está só na linguagem, né? Tá. Exemplo de um objeto que exista de verdade. Este não existe, como, por exemplo, existe. Ele não tem nenhuma informação diferente daquele primeiro parágrafo ali. Acho que dá para seguir. Ou deveremos dizer que a certeza é apenas um ponto idealizado do qual há certas coisas que se aproximam mais, outras menos. Não, a dúvida perde gradualmente sentido. Este jogo de linguagem é justamente assim. Frase forte aqui. Isso aí foi uma impressão que eu tive também quando ele disse que esse jogo de linguagem é justamente assim. Porque aí a dúvida deu um caráter de permanência, né? Um caráter de ser sempre assim. A dúvida perde, ele tá querendo dizer que não tem sentido essa dúvida, né? A dúvida perde gradualmente seu sentido. Mas eu acho que ele está colocando assim que é num sentido de negativo, né, em relação à certeza, de não obter a certeza, ou deveremos dizer que a certeza é apenas um ponto idealizado do qual há certas coisas que se aproximam mais, outras menos. Como, por exemplo, aquela ideia de verdade que alguns têm, né? A verdade, vamos descobrir a verdade através da filosofia, etc. Aí não, ele negaria isso, ele fala em algum sentido que a dúvida vai se perdendo, mas não chega num ponto de certeza positivamente falando, né? Sim. Tá. Esse jogo de linguagem é justamente assim. E é interessante, cara. Isso se aproxima de muita coisa. Eu acho que agora eu peguei um pouco mais de clareza aí que ele está dizendo. Esse jogo de linguagem é justamente assim. Nesse sentido de com relação a certas coisas, a dúvida ir diminuindo, mas não tem uma medida para dizer que está se aproximando de uma certeza ou não, como uma convicção plena, assim. Tá, é um relativismo, né? Isso. É um tipo de relativismo, mas o cara não pode prender nem dizer só que é relativista. Não, claro. Não pueril, né? Mas sim, não é pueril. É nesse sentido, assim, de estar diante sei lá, da nossa própria limitação cognitiva, diante de coisas que a gente não sabe o que são, ou como são, processo, etc. Mas dentro do possível, algumas coisas vão se desobscurecendo, sei lá. Tá, vou seguir. E tudo o que é descritivo num jogo de linguagem é do domínio da lógica. Parece que não é uma frase que tem a ver ali, mas deve ser uma proposição que se segue disso. A dúvida perde gradualmente sentido. Esse jogo de linguagem é justamente assim. E tudo que é descritivo num jogo de linguagem é do domínio da lógica. Eu não consegui conectar. Veja-se agora, não seria possível conceber eu sei, não estou apenas a supor, que está aqui à minha mão, como uma proposição da gramática? Portanto, não temporalmente?
entendi isso. Veja agora, não seria possível conceber. Eu sei. Não. Eu sei, não estou apenas a supor que essa é apenas minha mão, como uma proposição da gramática. Veja, não seria possível conceber? Sim. Eu entendi o ponto, acho que entendi o ponto dele. Poderia sim conceber, né? Sim. Só que ele não teria, ele tá querendo fazer uma distinção, creio eu, entre isso aí colocado como uma proposição na gramática, permanentemente, aí não teria, como ele disse ali, um caráter mais temporal, né? Do que quando eu próprio eu uso essa proposição para dizer que eu sei, não estou apenas a supor. Tem um caráter de aqui e agora, de temporalidade, envolve a certeza da pessoa em dizer, uma situação, condições, etc. Né? Acho que é isso, né? Veja-se agora, não seria possível conceber eu sei, não estou apenas a supor que está aqui a minha mão como uma proposição da gramática, portanto não temporalmente. Eu creio que sim, entendo que sim. Aí sim, coloca, mas nesse caso não será como esta. Eu sei, não estou apenas a supor que estou a ver vermelho. Aí ele tenta abalar ele já vê um problema também nessa primeira concepção, quando tu diz que sim, posso pensar ela gramaticalmente. Tá lidando aqui com a questão da certeza de fundo, né? Eu sei, não estou apenas a supor. Eu sei, não estou apenas a supor que está aqui a minha mão, que estou a ver vermelho. Nesse caso, não será como esta? Sim, será como esta, né? Não te parece que será igual? Sim, né? Sim, eu só não sei que ele não tá vendo um problema no vermelho ali. Está aqui a minha mão. E colocando que a pessoa pode estar convicta. É que ele mudou pro ver. Para estar convicta. Está aqui. Vai marcar alguma coisa? Como é? Sim. Que esta aqui, que está aqui a minha mão, que estou a ver. A diferença das duas. Porque a próxima ela tem relação. Porque ele poderia ter ali, ó, que estou a ver minha mão, poderia ser ali, né? Tem só uma diferença entre o estar aqui e o estou a ver. As duas frases. Ah, tá. Foi nela? Segue ali ainda. É isso mesmo. E não será a consequência assim a objetos físicos idêntica assim a cores. Eu acho que tá trazendo um problema com relação às categorias lógicas. Quer dizer que há, como que é que disse anteriormente? Não será como essa. E não será a consequência. Há objetos, não, cara, não, né? Aqui. Te lembra, né, que tem. Tu lembra a objetos no teteto aquela proposição que ele descartou, né? Ele disse que ela não tem sentido. Há objetos físicos. Né? É um absurdo, né? Ele disse. Isso, é um absurdo formular uma proposição assim. Mas não justificou por quê, né? Não. Acho que ele colocou como uma proposição empírica. Não tinha dito por quê. Pois é, não estava então, explícito isso. Há uma categoria, um conceito lógico. Sim. Não está falando assim, há uma árvore, esta árvore, ou alguma coisa assim. Eu fiquei um pouco em dúvida quanto a isso aí. Indica assim a cores. Mas assim, ó, cores, quando a gente diz assim, ó, a cor existe onde? Ela existe como uma propriedade no objeto. Não existe a cor fora do objeto, mas o objeto pode haver sem a cor. Por exemplo, um vidro. O vidro é um objeto que não possui cor, né? Só um exemplo para ver que não será. Se ele diz que por correspondência dizer que há objetos assim a cores, na realidade, digamos, não se segue, né? Tá, ele não está dizendo que se segue uma da outra, está dizendo que são idênticas, né? Se está perguntando se são idênticas. Não, olha ali, olha, se não será a consequência. Idêntica, né? Se não será a consequência, assim a objeto idêntica, assim a cores. Aí não, a consequência de uma outra. Não. As duas são paralelas, elas vieram já das outras duas afirmações. Pois é,
mas ainda assim tá errado se ele disser que é idêntico, nesse sentido que eu tô dizendo, que não são idênticos. Não são idênticos. Não é idêntico tu dizer que há cores e dizer que há objetos, que pode haver objeto sem cor, não pode haver cor sem objeto, Sim. né? A cor tá contida se for conjuntos, a cor é uma parte dentro dos objetos. O objeto não é. Tá, mas eu acho que não é esse ainda o ponto. Pois é, mas Ele bom, tá tirando duas conclusões com relação a duas coisas aparentemente distintas. Quer ver? Vamos voltar lá na 57. Agora bem, não poderia conceber-se que sei que aqui há uma mão, não só o suponho, como uma proposição gramatical e portanto não temporal, mas nesse caso não é como esta. Sei que vejo roxo, aqui tá roxo, né? É vermelho, não só o suponho. uhum. E não é a consequência de modo que há objetos físicos similar à consequência de modo que há cores, tirado daquelas outras duas premissas, né? Sei que... Peraí, onde é que tu tá aí, cara? É que eu tô lendo 57 em espanhol, traduzindo diretamente. Tá, lê de novo então, por favor, que eu não tava te acompanhando. Tá, Faz favor. agora bem, eu vou ler aí no tempo. Veja-se agora, não seria possível conceber, eu sei, não estou apenas a supor que aqui está a minha mão, como uma proposição da gramática? Sim, é possível conceber, a meu ver. Portanto, não temporalmente. Mas, nesse caso, não será como esta. Desculpe, é uma pergunta. Não será como esta? Eu sei, não estou apenas a supor que estou a ver vermelho. Tá, ele tá. Então a diferença é a proposição da gramática. Em algum outro momento ele considerou cor como um conceito lógico. Não sei se Não estou disso. apenas Ele colocou cor, só que claro, aí tem uma cor em específico, né? Uhum. Vermelho, porque aí a gente podia criar estabelecer uma distinção ali entre mão e o vermelho. Uhum. Né, para tentar ver se ele está talvez tentando mostrar que se pode tirar uma consequência, mas ela não pode ser uma proposição empírica. Ainda as coisas tem coisas que são mencionadas aqui, mas a gente não tem a descrição dessas coisas Isso. exatamente no que elas estão significando. Né? Mas está no pano de fundo da investigação dele, né? Sim. E talvez pode ser que mais seguir. adiante tenha um desenvolvimento dela. Pode ser, mas vê aqui que tem uma diferença, né? A consideração do 57 ali é sobre proposição da gramática. E aqui talvez seja a diferença. A outra parte, o há objetos físicos e há cores, não seriam proposições da gramática. É meio isso, né? Pelo menos está me parecendo que eu sabia que ia aparecer. Não sei se tu entendeu o que eu disse. Tá, mas não, é que assim, o que eu estou percebendo é que ele está colocando praticamente três tipos de proposição. Ele está colocando a proposição lógica, aí em alguns momentos fala a proposição da gramática. E aí as empíricas. Tá? Sim. E ele está querendo estabelecer essa distinção para mostrar que as considerações do Locke aparentemente não são proposições empíricas. Do Locke, desculpe, do Moore. Tá, vamos seguir. Tá, bom, mas sigamos. Tá, e não será consequência assim a objetos físicos idêntica assim a cores? 58. É que aqui, ó, essa parte isolada, se a gente não diferenciar com aquela parte da proposição da gramática ali, ela fica sem sentido, porque não está dizendo o que ele está falando aqui, né? Sim. Se elas referem a proposições empíricas ou não, ou Sim. proposições lógicas ou não. A gente precisaria de tem que preencher aqui. Tá, se eu sei, etc. Tá, eu sei qualquer coisa. É concebida como uma proposição da gramática. Evidentemente que o eu não é importante. E significa corretamente, não há qualquer dúvida neste caso. Ou a expressão eu não sei não faz sentido neste caso. Aqui me parece que a diferença é que na proposição da gramática, como ele está pensando, tu elimina o sujeito, a importância ou mesmo sabe o sujeito naquele sentido das Dasein, assim, de o ser aquela vez, né? instante, né? A temporalidade. Então tu elimina esse caráter aí e as proposições gramaticais são permanentemente
poder ter aquele sentido, ou terem atribuído isso como uma coisa congelada. Sim, um significado analítico, né? Vamos dizer assim, ela poderia dizer assim. sentido que já a priori. Isto. Eu acho que é mais nesse, por isso que ele diz, evidentemente que numa proposição eu sei, etc, etc, que se ela é concebida como uma proposição da gramática, evidentemente que o eu não é importante e significa corretamente, não há qualquer dúvida neste caso. Quer ver, ó, aí agora ficou um pouco mais claro. Ele está distinguindo do caso de uma proposição que se pretende que seja empírica, que aí é um eu, é uma pessoa que está afirmando. Sim. Envolve o estado mental, a convicção, né? Aí mexe com a questão da certeza, né? Aí, então, nesse caso da proposição gramatical sem esse sujeito que pode errar, né? Ela significa corretamente, não há qualquer dúvida neste caso. Ou a expressão eu não sei não faz sentido neste caso. Sim, a negativa dela, né? O eu não sei numa proposição só gramatical, puramente gramatical, não faz sentido. Interessante pensar, eu não sei. E evidentemente, daqui se segue que eu sei também não faz sentido. Porque ela parece desprovida de um sujeito que pode errar. Me parece isso. Não há qualquer dúvida. Significa corretamente. Não há qualquer dúvida neste caso. Sem um eu, né? Sim. Sem um eu. Eu aí no sentido fraco, né? E até alguns caras usam, né, o eu gramatical, às vezes, para tentar mostrar esse caráter aí da ausência de um sujeito que está usando uma proposição, mas da proposição em si mesmo. Se segue que eu sei também não faz sentido. Na proposição gramatical. Eu não sei, não faz sentido nesse caso. Sim, porque ele poderia colocar a proposição sem o eu sei, ela teria seu caráter Sim. Né, de afirmação mantido, não dependeria da certeza de dizer eu sei ou eu não sei, né? Então o eu sei é desnecessário, ele é supérfluo. Ele é diferente também, né? Porque eu não sei parece que significa uma outra coisa ainda, né? Eu não sei. Do que não há qualquer dúvida neste caso. Eu não sei, é diferente o sentido dele. Não faz sentido não também, claro. Mas dúvida, é porque é diferente. Nesse sentido, né? Porque não se coloca dúvida, né? Tá. 59. Eu sei é aqui uma intelecção lógica. A intelecção talvez não seja a melhor palavra. Vamos ver aqui. Vamos ver. Conhecimento lógico em espanhol. Aí já vai tocar diretamente o Locke, vai falar de realismo. Einsicht. Logic Einsicht. Não sei o que significa isso aqui. Qual é que é no espanhol? Tá, 59. O espanhol aparece SE com SE. Se. O sei, né? Se. É aqui um conhecimento lógico. Pero, né, mas o realismo não pode ver-se provado por ele. Aí tá vendo que esse ponto já tá tocando o More diretamente. Né? Eu sei aqui um conhecimento lógico. Só que o realismo não se pode provar através dele. Essa é a primeira taxação assim, que ele contra o Locke, né? Sim. Aqui é uma afirmativa bem forte. Locke, esse realismo. Assumir teu jogo de linguagem. Feitiços, né, cara? Feitiços. Só que a cobra, a serpente maligna que está. Serpente encantada do Wittgenstein. Só que o realismo não se pode provar através dela. Então essa é uma taxação, não se pode provar através dela. Esse é um momento importante. Só que o realismo não se pode provar através dela. E o Locke teria tentado fazer assim, né?
O Loki já tava morto, mas... Ah, a gente tá falando até amanhã, assim. O Loki já estava... Penso More e Não falo pude. Loki. Só que eu tô com Uhum. o Loki da Lost na cabeça. John Locke. Eu ia dizer o John Locke. Então, Loki. Massa, né? Referência, né? Ah. Vampirismo. Tá, isso só saiu fora aqui. É errado dizer aqui Pô, cara, no deixa eu espanhol só... Deixa eu falso. só... Oi? Só um parênteses que eu quero só confirmar aqui se o... Vou sair aqui rapidinho, entrar no WhatsApp, ver se o Maurício me mandou. Tá, A risca aqui. me mandou, né? Página 9 e 10 não me mandou.